Olá pessoal, olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui de volta na nossa disciplina Atenção à Crise, da pós-graduação em Saúde Mental da Faculdade Olga-Med, e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre crise, e hoje em especial nós vamos falar sobre a crise, no caso, com o comportamento suicida. Tivemos a oportunidade de falar no primeiro vídeo sobre esse assunto, sobre o que é, como é que a gente vê essa circunstância, como a gente identifica, como a gente aborda, como a gente avalia esse primeiro contato. E agora nós vamos falar sobre a questão do manejo, como nós manejamos o comportamento suicida. Então, é bom lembrar que o primeiro contato com alguém que está falando ali: eu estou cansado de viver, eu penso em acabar com tudo, eu não tenho mais razão para viver, para continuar aqui, eu queria nem existir, ou outras frases ou gestos que sugerem um risco de suicídio. É muito importante que a gente saiba como se comportar. Sendo assim, o primeiro passo é encontrar um lugar que seja verdadeiramente adequado para conversar com privacidade, como a gente falou no outro vídeo, que ela tenha ali tranquilidade para poder falar. Pode ser que não seja possível encontrar um local ideal, porém, sabemos que é necessário um esforço e a colaboração dos colegas, quando há um atendimento em equipe, para que a gente consiga garantir o mínimo de privacidade, inclusive em relação aos próprios familiares ou amigos daquela pessoa. Além disso, é bom que a gente lembre que é preciso que a gente reserve certo tempo para que a gente não faça uma coisa apressada, porque explorar sentimentos dolorosos, situações de vida difíceis, não é uma tarefa assim que dá para fazer rápido. É preciso ter atenção, disponibilidade emocional por parte do profissional. Então, sendo uma tarefa, uma das principais tarefas, nós precisamos ouvir efetivamente. Isso por si só já é o maior passo para reduzir o nível de desespero da pessoa. Essa primeira abordagem calma, cordial, aberta, respeitosa, de aceitação, de não julgamento, demonstrando aí um nível de empatia para com as emoções daquela pessoa e tomando todo o cuidado com relação ao sigilo. Tudo isso é fundamental para a gente conseguir facilitar a comunicação da pessoa que está sendo atendida. A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamento de suicídio é perguntando a ela. A gente sabe que muitos trabalhadores têm receio de perguntar esse tipo de coisa, por não saberem como agir depois, por acreditarem que terão que carregar os problemas da pessoa, ou que eles podem, com aquela pergunta, acabar dando ideia de suicídio. Só que a gente vê que na prática o que acontece é que as pessoas ficam agradecidas, as pessoas ficam até mesmo aliviadas em poder falar abertamente sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de questão que gera sofrimento, e não é raro a gente ver que são questões que são tratadas como tabu. Então, ouvir e tentar ajudar alguém nesse tipo de situação a encontrar alternativas, a encontrar outras possibilidades, a recuperar a esperança, não significa assumir os problemas do outro. Nós sabemos que o atendimento envolve, na verdade, ali justamente uma colaboração bilateral, sendo raros os casos em que o profissional precisará intervir contra a vontade do indivíduo. É muito raro disso acontecer. O profissional que não se sente momentaneamente capaz para lidar com uma situação de risco de suicídio pode pedir ajuda, obviamente, para outras pessoas da equipe que estão ali, que podem dar esse tipo de suporte. Uma boa estratégia para aliviar a ideação suicida de alguém é chegar a esse tópico de maneira gradativa, gradualmente, tentando estabelecer um vínculo de confiança, trazendo ali um respeito àquela condição emocional que a pessoa está vivendo, aquela situação, aquela história de vida que levou a pessoa a pensar em terminar a própria vida.
Pois bem, mantendo uma atitude de acolhimento, mesmo em um momento onde o indivíduo pode ficar mais hostil, sentir-se enfraquecido ali, isso é importante, a gente manter esse acolhimento. É inegável que o comportamento suicida geralmente traz um grau de angústia no trabalhador, e isso pode fazer com que se tente conduzir a pessoa para algo ali que o trabalhador, que o profissional acredita que é a sua ideologia, a sua crença. Por isso é importante, diante dessa situação, que a gente identifique e separe as crenças, os sentimentos, os desejos, sem negar a existência deles, o que faz parte aí do treinamento em saúde e que é, obviamente, muito difícil, frequentemente difícil. Sendo assim, a gente precisa evitar julgamentos morais, essa noção de certo e errado. A gente precisa tomar cuidado para não tentar doutrinar a pessoa, não banalizar os problemas que ela traz, ou simplesmente afirmar que tudo vai ficar bem, que está tudo bem, que as coisas vão se consertar, sem de fato conseguir explorar ou vislumbrar possibilidades para diminuir aquela angústia. O primeiro passo para a prevenção do suicídio, no caso da crise suicida, é avaliar o risco, falar sobre esse risco. Se for influenciado por atitudes negativas e falta de conhecimento sobre o tema, o profissional vai ter dificuldade em estabelecer um contato sincero, empático, verdadeiro com a pessoa que está ali sendo avaliada. E com isso ele não vai conseguir ter uma boa noção do risco de suicídio que aquela pessoa apresenta. No lugar de compreensão e empatia vai surgir o quê? Uma dissonância afetiva entre a dupla ali, entre os dois envolvidos na entrevista, o que vai dificultar a tarefa clínica. É preciso lembrar que as pessoas com risco de suicídio costumam apresentar algumas características e a gente tem que estar ligado para perceber isso. Quais são as características? Uma, ambivalência, que é manter ao mesmo tempo o desejo de morrer e o desejo de viver, como se fosse um conflito interno, uma luta interna. E aí preciso que a gente auxilie a pessoa através do apoio emocional, e esse é justamente o primeiro passo para que a gente possa intervir nessa balança, tentando aumentar o seu desejo de viver. O segundo ponto é impulsividade. A gente sabe que o suicídio pode vir de um ato impulsivo, então esse impulso pode ser algo transitório e é frequentemente desencadeado por eventos negativos do dia a dia. É preciso que o profissional esteja atento para o fato de que ele pode atuar e contribuir ali para lidar com essa crise, diminuindo o risco. 3. Rigidez-constrição. É o quê? É o estado cognitivo de quem pensa em suicídio, pode ser de constrição, funcionando ali de uma forma dicotômica, tudo ou nada. Constantemente nós vemos que as pessoas pensam sobre o suicídio como se fosse a única solução, sem conseguir vislumbrar outras maneiras para a resolução ali dos seus problemas. E é justamente por isso que, à medida que um vínculo se estabelece, a gente percebe que é possível explorar, junto com a pessoa, uma ampliação dessa visão e lentamente aumentando o repertório de escolhas, as possibilidades para lidar com os problemas. E com isso a pessoa vai percebendo, colocando em perspectivas. E quarto, a gente tem o psiqueik, que é o que? A dor psíquica, segundo Schneiderman, em 1993, que é um grande estudioso da área de suicidologia. O estado psíquico geralmente encontrado ali em uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio é de uma dor emocional intolerável, a psychic, né, que é vivenciada ali como uma turbulência emocional interminável, como um desespero irremediável e uma sensação angustiante de se estar preso em si mesmo, sem possibilidade de encontrar uma saída. Então nós vemos que essa situação piora quando a pessoa tem a propensão à impulsividade e quando a pessoa tem pouca flexibilidade para enfrentar as adversidades na sua vida. Então, para começar a lidar com alguém nesse estado,
no atendimento da crise, é absolutamente necessário que a gente aprenda a focalizar no conteúdo expressado pela pessoa, mesmo que esse conteúdo, a gente perceba ali conteúdos latentes, a gente perceba sentimentos indiscriminados e conflituosos, a gente perceba ali falsas crenças, visão mais restrita. Tudo isso vai poder ser abordado mais tarde, com calma, à medida que a capacidade de reflexão da pessoa vá lentamente aumentando. A entrevista inicial tem o objetivo de obter uma quantidade considerável de informações. A caracterização do comportamento suicida, e aí a gente vai ter a possibilidade de perceber qual é a intensidade dos pensamentos, qual é o método utilizado, quais são as circunstâncias, a intencionalidade. A gente vai ter também como ver os fatores de risco e proteção, que a gente já falou deles, os acontecimentos mais marcantes, os aspectos psicodinâmicos como conflitos, motivações, fantasias a respeito da morte, os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, os modelos de identificação, os dados sobre saúde física da pessoa, a rede de apoio social que ela tem, a ideia sobre a personalidade da pessoa, os principais mecanismos de defesa, como costuma reagir ali nos momentos de crise, nas circunstâncias de frustração. Então, no final, se pretende chegar a uma avaliação global da situação desse indivíduo e a uma estimativa desse risco de suicídio. Nós sabemos que não existe uma fórmula simples, não existe escala que possa estimar com precisão o risco de suicídio de alguém. Não tem nada assim previamente estabelecido. Algumas pessoas escondem deliberadamente a intenção de se matar e a gente precisa levar em conta essa possibilidade. E é preciso também que a gente lembre que uma condição dramática de vida ou um estado mental do indivíduo podem sugerir o contrário do que ele afirma. E é possível que nessas situações a pessoa esteja ali negando suas reais intenções, justamente para que seja rapidamente liberada daquela circunstância que ela não está a fim de estar. Então é preciso que a gente desconfie de melhoras bruscas quando as situações de crise ali permanecem na verdade. É preciso que a gente aprenda a fazer perguntas abertas, estimulando uma posição mais reflexiva, evitando dar respostas prontas através das nossas perguntas. Não é assim não, né? Isso é a resposta pronta que você está dando. É preciso que a gente construa alternativas junto com a pessoa. Esse reflexo, esse processo, na verdade, leva a uma reflexão que é fundamental, porque somente o próprio indivíduo vai poder revogar a decisão de morrer e tomar a decisão de viver. Por isso é importante que a gente focalize nos aspectos positivos, que a gente estimule, que fale como resolveu ali os problemas anteriores sem recorrer ao suicídio. Ao mesmo tempo ali a gente percebe que isso permite uma recuperação da confiança de si mesmo. Olha que interessante. Então é também bom lembrar que a literatura deixa ali nítido que é preciso ficar claro que o sigilo e a intimidade da pessoa serão preservados ao máximo e que diante de um risco de suicídio iminente, o profissional vai agir para preservar a vida do indivíduo, mesmo que involuntariamente. Nós sabemos que não é fácil, não é simples definir isso. Em geral, se faz ali um grande esforço para que não seja necessário ter esse tipo de circunstância. A maioria dos indivíduos aceita que em um momento, com o que ela está vivendo ali, sejam chamadas pessoas de confiança para ajudar, justamente ali funcionando como uma espécie de rede de suporte, tanto para o indivíduo, como intermediando ali o contato com os profissionais de saúde. Nós vemos que muitas vezes não vai ser a família, mas sim um amigo, um vizinho, quem vai acompanhar alguém com esse risco de suicídio nesse tipo de atendimento. Eu vejo muito isso no CAPS que eu trabalho. Então, chamar alguém que possui um relacionamento conflituoso com a pessoa com quem ali está vivendo o risco de suicídio ou fez uma tentativa de suicídio, também vai piorar a situação, vai aumentar o risco. E por isso, a melhor pessoa para definir quem deverá ser chamado
é o próprio indivíduo, a própria pessoa que está vivendo ali um risco, que está na sua crise com comportamento suicida. E aí a gente percebe que nesse combinado precisa ficar claro que vai existir um esforço bilateral, tanto para fornecer o melhor tratamento disponível, como da parte de quem está precisando de ajuda, justamente para aceitar essa ajuda. Quem está ali pedindo socorro, caso os pensamentos de suicídio se tornem verdadeiramente insuportáveis, ou quem esteja percebendo uma piora da situação, ou uma dificuldade ali em se controlar por conta da sua impulsividade, sentindo-se desesperado. Nós vemos que grande parte das pessoas, diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, quando conseguem refletir e são orientadas pelos profissionais de saúde, que ali estão se colocando à disposição justamente para ajudá-las, essas pessoas se sentem muito mais aliviadas. E, inclusive com uma certa dose de esperança em diversos momentos. Por exemplo, nós vemos que alguém que não consegue perceber que está deprimido, justamente por estar tão imerso, tão mergulhado naqueles sentimentos que surgem de maneira gradual, essa pessoa pode se sentir mais esperançosa diante de alguém que percebe isso, que explica para ela o que está acontecendo após uma avaliação cuidadosa e, ao mesmo tempo, essa pessoa ainda oferece uma possibilidade ou possibilidades para que isso melhore. Então, mesmo que demore certo tempo para que essa melhora seja realmente sentida, seja percebida, isso pode significar, sem dúvida alguma, uma possibilidade de mudança que até então não existia para aquele indivíduo até aquele momento, né? Então, a gente vê que são justamente essas pessoas de confiança dele, que o paciente, que o atendido, o usuário falou, que está em risco, ali, aquela pessoa que está em risco falou, essas pessoas que vão fornecer algumas sugestões de para quem contar e como aumentar a rede de apoio, além de, inclusive, fornecerem outras informações que vão auxiliar na avaliação e no manejo daquela circunstância. Afinal de contas, para cada caso, os recursos internos do indivíduo e externos serão variados. É preciso que a gente perceba a necessidade de orientar medidas de prevenção ao suicídio que poderão ser realizadas pelas pessoas escolhidas, no caso que foram convidadas para estarem ali, como, por exemplo, impedir o acesso aos meios para cometer suicídio, um exemplo bom para a gente lembrar. Esconder armas, esconder facas, esconder cordas, deixar medicamento em local onde a pessoa não vai ter acesso, não tem como ela ter contato com aquilo, de preferência trancado e com alguém responsável em administrar o remédio. É preciso que a gente perceba que é necessário permitir que alguém permaneça mais próximo, fazendo companhia, auxiliando nas atividades diárias, que muito frequentemente a pessoa não quer nem se cuidar, nem cuidar do ambiente. Então tudo isso também deve ser esclarecido para o usuário, solicitando ali a sua autorização. É preciso que a gente explique que essas medidas são temporárias, até que essa pessoa melhore e que ela tenha ali a possibilidade de reassumir o controle de sua vida. É preciso muitas vezes que o profissional negocie com sinceridade, explicando e pedindo o aval da pessoa em risco para todas as medidas a serem tomadas e que ele coloque o que será feito de sua parte também, como, por exemplo, a data e horário de uma reavaliação ou uma avaliação médica com a equipe de saúde mental, dependendo aí do que for julgado ali como sendo algo necessário. É preciso que a gente estabeleça um plano conjunto que poderá ser feito ali a cada etapa do processo de melhora, e é preciso que seja retomado esse planejamento para que novas pactuações, novos combinados, escolhas ali sejam feitas, bem como um balanço do que já foi atingido, do que já foi conquistado. Obviamente que isso não esgota as possibilidades de intervenção diante de uma crise, de um risco de suicídio, mas já é um caminho, já é um norte, já é um farol, aí uma diretriz para que a gente saiba por onde caminhar. Um grande abraço
Tchau, tchau.